alunos do 8º ano, vamos lá para mais uma aula de ciências, ok? Seguindo a nossa apostila, continuando com o sistema imunitário, ok? Agora nós vamos lá para o módulo 43, 44, linfas e as células do sistema, ok? Aqui eu estou mostrando para vocês as células do sistema imunitário. Na verdade, são os glóbulos brancos, tá? Para defender o nosso organismo. Como ele atua como um exército mesmo para defender, então ele tem várias células e cada uma com a sua função, ok? Vamos ver aqui. Então, os leucócitos, glóbulos brancos, eles atuam na defesa do nosso organismo. Como que eles defendem? Entra invasores, eles vão lá e tentam fagocitar, destruir aquele invasor, seja ele vírus, seja ele bactérias, seja ele um dos parasitas, ok? Então, leucócitos, glóbulos brancos, defesa do nosso organismo. Temos aqui a primeira, tá? Que são os glóbulos brancos, neutrófilos, tá? Ele atua, tá? Envolvendo e destruindo as células doentes. Então, nós no nosso corpo temos células e elas não estão legal, estão doentes, então eles engobam ela, fagocitam, na verdade, tá? E tentam jogar para fora do organismo. Outro, eosinófilos, tá? Eles atuam no quadro dos parasitas, tá? Então, os parasitas, vocês viram na aula da PIVA, são as verminoses, no caso, tá? Os parasitas, eles entram dentro do nosso organismo e vai querer sobreviver. Aí, nós temos os glóbulos brancos que atuam, tá? Na defesa do nosso organismo. Então, eles vão lá e tentam destruir os parasitas, tá? Para impedir um quadro aí de inflamação ou até um distúrbio de alergias, ok? Temos outro, o basófilos, tá? Eles atuam nas reações alérgicas. Então, os alérgicos da vida aí, né? São eles que tentam defender o seu organismo, ok? Seja o que entrar dentro do seu organismo para causar uma alergia, eles tentam a defesa, ok? Os outros, os monócitos, tá? Eles também atuam, também são glóbulos brancos, eles atuam, tá? Também na defesa. Eles atuam dentro dos tecidos, ok? Dentro dos nossos tecidos. Então, nós temos a célula, a junção de células formam tecidos, tá? E lá dentro dos tecidos, eles vão atuar, tentar destruir os organismos lá estranhos, no caso, vírus, bactérias, algum agente estranho que tiver lá, eles vão tentar destruir. Então, eles atuam dentro dos nossos tecidos, tá? Tentando fazer a limpeza aí. Aí os outros, os linfócitos, eles já se dividem em dois, tá? Chamado de T e de B. O T, ele tenta defender, tá? Entrou um invasor, ele vai lá e tenta defender. O B, ele já vai desenvolver um tá? Ele vai um anticorpos para prevenir aquela doença, aquele causador ali, ok? Então, por exemplo, um indivíduo começou a crescer células de câncer, células de um tumor. Ele vai tentar ir lá, tentar destruir. Muitas vezes não conseguir, mas que eles tentam destruir, ok? Então, eu tenho os linfócitos, eles se dividem em dois, o T e o B. O T defende, tá? E o B, são células responsáveis pela produção de anticorpos. Então, vai tentar produzir um anticorpos contra aquela situação, aquela doença, aquele invasor, ok? Aqui eu estou mostrando para vocês as células do sangue, tá? Então, eu estou mostrando um vaso sanguíneo e dentro eu estou mostrando para vocês o que tem, né? Lá no nosso tecido sanguíneo. As plaquetas, nós já conversamos sobre isso, né? As plaquetas que fazem a coagulação do sangue, as células vermelhas, tá? Que carregam o gás oxigênio até as nossas células e todos os glóbulos brancos, tá? Então, vocês observam que eles estão sempre de um sozinho, o linfócito está em dois, tá? Por quê? É o B e o T, ok? Aqui, novamente, eu estou mostrando para vocês onde fabrica, tá? As nossas células sanguíneas, então, onde fabricam as nossas células sanguíneas, na medula óssea, ok? Então, novamente, as vermelhas, os brancos e as plaquetas, célula do sistema sanguíneo. Aqui,
os órgãos, tá, do sistema imunitário, eles são divididos, tá? Então, o primário é quem produz as células, ok? Então, no timo, tá, e na medula óssea são onde produzem, tá, as células do sistema imunitário, tá? E depois o secundário são, na verdade, os lugares onde temos as defesas. Lá na aula de hoje é sexta, né? Na aula de quinta vocês viram todo onde são os órgãos, né? Onde são os lugares para fabricar as células. Então eu tenho no sistema imunitário, eu tenho o baço, né? O linfónodos, a tonsina, apêndice, até então não aparecia apêndice, é um dos primeiros anos que aparece, tá? Ela é um acúmulo de glóbulos brancos muito grande que fica ali. E a placa, essa placa é um tecido que reveste o nosso aparelho digestório, justamente para tentar tirar os invasores dali. Porque os alimentos, muitas vezes nós podemos ingerir, tá? Os alimentos com algum dos parasitas. Então, temos essa placa para tentar, tá? Eliminar esses invasores aí. E a apêndice, anos atrás, não aparecia, agora ela está aparecendo como um do sistema, tá, imunitário. E ela lá na apêndice, ela tem um acúmulo muito grande desses glóbulos brancos para tentar, tá, defender os nossos organismos de caso alguns invasores. Vocês viram que ela fica bem no intestino grosso, e no intestino grosso nós temos algumas bactérias lá que sobrevivem lá para fazer a sua função, né? Ajudar a produzir as fezes, ok? No sistema imunitário é como uma resposta, né? Ele atua como uma defesa do nosso organismo, tá? Ele defende de que jeito? Engolindo, fagocitando os corpos estranhos, seja ele vírus, seja ele bactérias, tá? Sejam ele algum dos parasitas, ok? Então, ele atua no antígeno. Antígeno, para ficar mais fácil para vocês, seria um tal causador da doença. Então, ele tenta, tá, destruir o tal causador da doença aí. Aí, a memória imunitária seria a produção de anticorpos, ok? Por exemplo, muito tempo atrás, né, morriam-se indivíduos por uma doença hoje chamada até de comum, né, de uma catapora, um sarampo. E como foi produzido a vacina, então nós temos anticorpos no nosso sistema sanguíneo, vai entrar o causador da doença, vai desenvolver a doença, só que ela é branda, é fraca, né? Não chega, nós não temos indivíduo que faleceu de catapora, nós não temos indivíduo que faleceu de sarampo, né? Por quê? Porque nós tomamos a vacina e nós temos o anticorpos dentro do nosso organismo, dentro da nossa circulação sanguínea, no caso, né, no sistema imunitário, nos glóbulos brancos. Então, agora nós vamos falar da vacinação. A vacinação, ela pode ser ativa, então vai ativar, tá? Vai criar o anticorpos. Então, é colocado o organismo dentro do nosso corpo, um dos causadores da doença. Bem pouquinho dele, tá? O nosso sistema de defesa entende aquele agente estranho ali dentro e ele vai produzir o anticorpos. Então, é o que eu estava falando para vocês, tá? No caso dessas doenças, né, hoje chamadas de corriqueira, entre 1800 morriam-se pessoas. O que nós estamos vivenciando hoje, né, um vírus, né, levando indivíduos à morte. Por quê? Porque nós não temos o medicamento, nós não temos uma vacina, né, para combater. Os corpos, muitas vezes, não estão conseguindo produzir aí esse anticorpos. Então, tem indivíduos que conseguem sobreviver e outros não. Assim que sair a vacina, tá, vai ser um ativado, provavelmente dentro do nosso corpo, um anticorpos, vai pegar a doença aí, tá, no caso o Covid, né, e vai conseguir sobreviver de boa. Igual hoje nós estamos sobrevivendo com a cachumba, com a catapora, com o sarampo. Acredito que vocês já devem de ter passado por isso ou visto, né, alguém da família que passou por essa situação. Aí nós temos uma imunidade passiva, vai passar, tá? Então,
Aqui na apostila de vocês não falam, mas, por exemplo, a mãe pode passar parte de algum anticorpos para o filho, por isso que é legal amamentar, tá? Quando a mãe amamenta, ela pode estar passando uma imunidade para a criança, ok? Então, aqui, essa imunidade passiva por exemplo, quando pica, né, um bicho desses peçonhentos, como cobra e aranha, que tem o veneno, né, são peçonhentos, então é aplicado no indivíduo o soro, né? O soro, ele vai lá, vai atuar naquele veneno que está dentro do corpo, e ele vai resolver aquilo, vai passar, vai acabar, vai sair do corpo, tudo de boa, né? Então, isso é imunidade passiva, vai passar, tá? A apostila de vocês não comenta da amamentação, mas também a mãe também passa, tá? Imunidade para o filho na amamentação, ok? Aí, esse conteúdo está na apostila 5, capítulo 11, módulo 44. Nós vamos se encontrar na sexta-feira, tirar todas as dúvidas e resolver as atividades ou mesmo corrigir para quem já tentou resolver, ok?